manifesto politicamente lá. Ou sigo perfis que são, sei lá, contundentes. A gente acha meio estranho aqueles perfis lá, mas eu sigo. O que a empresa que eu trabalho tem de responsabilidade ou não tem? Ela tem que, de alguma forma, controlar ou dar uma olhada nisso ou não tem? O que a empresa tem de papel dentro do que eu posto ou de quem eu sigo, que às vezes são pessoas assim duvidosas, de caráter duvidoso? A empresa tem alguma responsabilidade com isso? Responsabilidade, não. Acho que principalmente com quem segue, eu acho que isso é uma coisa bem polêmica, porque você pode seguir alguém que você acha perigoso para monitorar o que aquela pessoa está fazendo. Sabe, assim, alguém que aquela pessoa tem um tipo de discurso que te dá um pouco de medo. Uhum. Então, assim, você seguir não quer dizer que você aprova. Tá, eu sou o RH da empresa. E aí eu olho lá e falo, nossa, esse aqui toda hora tá curtindo o perfil de fulano de tal. Curtir é uma coisa. Tô falando de seguir. Porque às vezes as pessoas seguem 500 perfis porque elas gostam de se informar. Tá. Agora, a interação com esses perfis, a empresa não tem a obrigação. E eu vejo muitas pessoas falando assim, não, mas aqui eu tô falando como cidadão. Eu não estou falando como empregado da empresa tal. Isso não existe. Não tem dois mundos, um online e outro offline. É uma ilusão que a gente gosta de ter, de que aqui eu tenho um espaço de liberdade total, como se isso não fizesse parte do mundo. Acontece que, se eu vou e falo tal coisa, pode ser uma empresa, vamos dizer, pode ser uma empresa de milhares de funcionários, multinacional. Vai ser o gerente do Burger King disse isso. É isso mesmo. E qualquer profissional tem de ter isso na cabeça. Então, até que ponto eu, como ou eu sou do RH, ou eu sou o chefe desse cara que falou isso, que soou muito estranho, que é contra o que a internet está falando, porque a internet tem uma fala, né? Ela tem uma voz que a gente tem ouvido aí, tem batido na tecla, foi contra tudo aquilo que tem sido falado. Eu sou o chefe dele e, por um acaso, eu estou dentro ali da rede social dele. Eu olho e falo, peraí, eu tenho que tomar alguma ação? Ou até que ponto eu posso tomar alguma ação? Porque muitas vezes as empresas estão talvez se intrometendo ou não num lugar que não é deles, estão julgando, porque daí tem o meu julgamento, eu como chefe falo, não, eu não gosto desse partido. E eu tô vendo que toda hora ele tá vestindo essa cor, e toda hora ele tá fazendo isso, e toda hora ele tá seguindo aquele, curtindo os perfis ali. Eu como líder, como RH, posso julgar isso? O que é bom, o que é ruim? Tenho esse direito? Eu como empresa... Tem uma coisa, por exemplo, eu já trabalhei no marketing de uma empresa que era concessionária de rodovias e de aeroportos e que, portanto, mantinha relações e participava de concorrências que eram controladas por governos de diversos partidos. Então, era o governo federal, que era de um partido, o estadual do outro, o outro estadual do outro. Você não pode ter pessoas fazendo postagens políticas em cargos. Não pode, não tem como. Eu posso controlar isso, eu como empresa? Então, você como empresa controlar, você não consegue, mas a pessoa tem de saber que ela pode estar gerando uma crise maior do que ela imagina com aquilo. Porque você não pode ter um diretor de uma empresa falando mal de um governador quando você está fechando um negócio com aquele governador ou quando você está fazendo um reequilíbrio de contrato com aquele governo. E não é porque você é a favor ou contra aquele governador. É porque aquela empresa não pode sair se posicionando em casos de política. Pelo business dela. É uma opção que a gente tem de fazer. Ou você ocupa determinadas posições, ou você sai falando o que você quer. E você acha que a orientação, então, de empresas que não têm uma... Bom, a maioria tem aí contrato com o governo, ou se é uma empresa completamente privada e vende para pessoas e é B2C e tal... eu também tenho que ter essa preocupação, porque é o que você falou, é o gerente do Burger King que está falando. O que ele falar aqui é o nome que vai, é o sobrenome dele. Então, mas como é que eu faço essa regulação? Como é que eu regulo isso? Como é que eu olho e falo, opa, peraí, isso aqui não? Eu tenho um e-book, está no Kindle, chama Tratamento de Choque. Que ele fala, é o primeiro que eu fiz sobre essa relação que a gente tem com as redes, que é uma relação muito emocional. Quando você fala de controlar, a gente pensa em conteúdo. Como é que você vai controlar o conteúdo? Impossível. E, na verdade, se você for controlar o conteúdo,
você vai estar controlando a liberdade individual, não o resultado que a empresa precisa daquilo. Certo. Porque como é que você controla o resultado que a empresa precisa? Você tem uma série de parâmetros que o próprio RH cria, que isso eu nem entendo direito como é que é, porque isso o pessoal estuda, de como que você seleciona para cada função. Cada pessoa sabe o que é esperado dela em cada função. Você não tem como baixar algo comum do que você pode ou não postar, Certo. sendo que as funções são tão diferentes. Específicas. Então, lá, eu coloco como você controlar o contexto, não o conteúdo. Boa. O treinamento para que as pessoas que você já selecionou compreendam o que elas estão fazendo na internet e tenham daquela ação a consequência que ela deseja. Porque, assim, eu acredito que se a pessoa souber como se comportar no ambiente das redes, o que você vai ter de problema vai ser muito residual, vai ser mais ou menos a mesma fatia que você tem de funcionários ou colaboradores que têm problemas comportamentais em outras esferas, que é residual. Entendi. E se ele souber como se comportar, se ele souber o que significa aquele comportamento dele, aí ele sozinho, ele já foi selecionado para aquilo, ele entende perfeitamente qual é a função dele, você não precisa falar. São adultos. Eu vou te dar um exemplo. Mas é que a gente também tem os analfabetos digitais, né? Sim, mas é para isso que também precisa explicar para a pessoa. Porque a pessoa, às vezes, ela sabe usar um Instagram, ela sabe usar um Facebook, ela sabe usar um Twitter, ela acha que por isso ela é alfabetizada no mundo digital. Mas ela não é. Então, assim, como assim ela não é se ela sabe usar? Vou te dar uma comparação que eu adoro fazer. Sua sogra morreu. Ela não valia nada. Você odeia aquela mulher. Poucos dias você ficou tão aliviada na sua vida. Você fala assim, nossa, gente, finalmente terei um dia de paz na minha vida. Isso é uma metáfora, gente, uma metáfora. Não, mas tá agora que esse encosto... Pronto. Nossa, saiu daqui. Jaz. Agora que seu marido amava a mãe, mas sabia do drama todo, vivia ali. Também tem uma espécie de alívio que a situação, embora esteja enlutado. Sua irmã sabe de tudo que você passou, quanto você chorou por causa disso, e do seu drama de não conseguir expressar o luto da forma que você considera adequada em respeito ao seu marido. Que aí o que você vive é isso. Você quer mais que morra, velho, mesmo. Mas você fala, putz, meu marido, como é que eu tenho esse negócio, sabe? Você tem duas opções. Você pode ou ter uma conversa privada com a sua irmã, falando, ai, gente, queria tanto poder chorar nesse enterro, não sei o quê, mas eu tô me segurando para não rir. Não rir. Você fala só com a sua... Tá. Qual vai ser a sua opção? Você fala só com a sua irmã? Ou você vai lá e faz um show de sapateado no velório em comemoração? Então, quem vai decidir é você, de acordo com o resultado que você quer. O problema na internet é que o pessoal faz o show de sapateado achando que está falando com a irmã. Então, às vezes a pessoa faz uma postagem pública de algo ou faz uma postagem num grupo de algo. Ela faz uma postagem num grupo de alguém que no grupo tem gente que quer puxar o tapete dela, que tá só esperando. Às vezes o que ela fez nem é tão grave. O contexto tem alguém esperando para puxar o tapete dela. Ela coloca ali, é o print, aí a pessoa distorce o que ela falou. Então, é ensinar esse contexto. Você vai postar isso em público? Você vai mandar uma mensagem privada? Você vai falar num grupo? Que tipo de grupo? Quem que está nesse grupo? É analisar os níveis de privacidade. Por exemplo, você fala, eu estou num grupo fechado do Facebook. Quem que está nesse grupo fechado? Tem grupo fechado com 20 mil pessoas, que é a mesma coisa que você postar aberto. Então, eu vejo muitas pessoas que entram em grandes crises. Tem piada ruim que a pessoa posta, entra no avião, chega demitida. Não, isso... É ter, assim, a noção de quem você é e de qual é aquele contexto. Então, o que eu ensino a pessoa é ir
equiparando, por exemplo, um tweet, você chega numa festa, a pessoa que está dando a festa está com a salsinha no dente. Você chega e fala cochichando para ela ou você grita para todo mundo ouvir? Então, assim, o que é cochichar para ela? É mandar uma mensagem direta. O que é gritar para todo mundo ouvir? É você ir lá postar uma mensagem aberta. Ou mandar uma foto. Tira uma foto. Tira uma foto. Tirar uma selfie aí, posta. fulana. Então, assim, parecem sutilezas. E são. Só que elas fazem toda a diferença no resultado da ação que a pessoa vai ter. Entendi.